Em 1919, Divinópolis ainda era uma pequena cidade em busca de desenvolvimento. A estrada de ferro trazia para a terra do Itapecerica pessoas que, somadas à população local, trabalhavam para sustentar suas famílias e contribuir com a estruturação da recém-emancipada cidade do Oeste Mineiro. A cidade contava apenas 7 anos de história quando testemunhou o início de uma outra bela história, a organização da Igreja Batista de Divinópolis, no dia 27 de julho de 1919, resultante do trabalho de irmãos que aqui se instalaram nos anos anteriores e formaram a congregação da primeira Igreja Batista de Belo Horizonte. Os 31 membros que escreveram as primeiras páginas da história da nossa igreja foram usados por Deus para espalhar a semente do Evangelho nos corações daqueles que estavam à sua volta. Cumpre-se na história centenária da primeira Igreja Batista em Divinópolis o que está escrito em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Os pioneiros Antônio da Costa Rangel, Conceição Maria de Jesus, Eleázaro Ferreira da Fonseca, Lauro Carlos Ferreira, Levindo Ferreira, Manuel Elesbão, Osório Ferreira e tantos outros irmãos em Cristo do passado, não poderiam, ainda que movidos por fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, mensurar as grandes bênçãos que o Senhor dispensaria sobre a sua igreja em Divinópolis no correr dos anos. Os pastores Henrique Edwin Coquel, Florentino Ferreira e Otis Pendleton Maddox influenciaram um pequeno rebanho que seria multiplicado pela graça de Deus, conforme nos ensina o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 31 e 32. O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. A caminho do centenário, permanecemos com os nossos olhos voltados para a eternidade. Por isso, queremos celebrar com gratidão a Deus os primeiros 100 anos de história da nossa amada Igreja, reafirmando suas doutrinas e seus princípios encontrados nas páginas da Sagrada Escritura e aceitos solenemente no primeiro dia de existência desta grei do Senhor. Somos uma igreja quase centenária a serviço do Deus eterno. Em nossa história estão registrados milhares de batismos, muitas congregações e igrejas organizadas, dezenas de vocacionados enviados aos campos missionários, instituições educacionais que foram criadas e mantidas pela igreja, projetos de auxílio a dependentes químicos, presidiários e menores infratores que ainda hoje recebem a nossa assistência. Fizemos muito mais do que construir o histórico Templo Batista inaugurado no dia 30 de abril de 1922 e que embelezou a nossa cidade por décadas. A bela construção de tijolos cumpriu seu propósito e foi substituída por outras construções mais amplas e igualmente belas. Todavia, a igreja organizada em 1919 é a mesma, firmada nos mesmos valores e fiel ao mesmo Senhor dos nossos irmãos pioneiros. Você é um privilegiado por ser parte da geração do centenário. Celebre conosco essa história que glorifica o nome do nosso Deus e escreva mais um capítulo da mesma. Ore em prol da preparação para esta inédita celebração do centenário de uma igreja evangélica em solo divinopolitano. Nos próximos 2 anos, trabalharemos unidos para que o ano de 2019 torne-se inesquecível para Divinópolis e para a história do povo de Deus nesta maravilhosa cidade. Afinal, nesta terra, os batistas têm história. Em 2019, a primeira Igreja Batista em Divinópolis completará 100 anos de serviço ao Senhor. Temos tido a oportunidade de ser a geração do centenário. Portanto, compartilhe, celebre conosco, viva essa grande experiência que o Deus eterno nos tem permitido ter nestes dias.